turma? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos continuar aqui o conteúdo de atletismo, tá? A última aula nós falamos sobre a corrida de velocidade, finalizamos na corrida de velocidade, que é uma corrida rasa, certo? Então, vamos para essa parte. Estou passando aqui as páginas em que já discutimos sobre. Aqui, paramos nessa, que é a corrida de velocidade, que temos as categorias de 100, 200 e 400 metros. Onde eu pedi que vocês visualizassem os vídeos, né, conseguissem ver os posicionamentos, tanto de largada, quanto o percurso da corrida, né, em si, porque isso é muito importante para vocês descobrirem como que acontece o desenvolvimento da corrida. Descobrir toda essa característica, né, como que ocorre a corrida. Então, após, né, as corridas de velocidade, nós temos as corridas de meio fundo, são caracterizadas entre 600 até 3.000 metros. Então, corridas dentro dessa faixa de metragem são corridas de meio fundo. Como eu já falei anteriormente, é uma corrida rasa, então não tem nenhum obstáculo no caminho, tá? Tem as corridas que são mais famosas, que são as de 800, 1.500 e 3.000 metros. Quando elas ficam famosas, elas acabam ganhando o nome da cidade que está sendo sediada o evento com relação à corrida, né? Nesse próximo slide a gente também consegue identificar que antigamente não batíamos recordes de menos de 4 minutos. Até que em 1954 teve um inglês que conseguiu bater esse recorde. Ele bateu o recorde de 3 minutos e 59 segundos e 4 milésimos, que é o Roger Bannister. Vou até aproximar aqui para vocês. Que é esse rapaz aqui, esse atleta. Então ele conseguiu realizar a prova nesse tempo, tá? Então, até o momento, a prova de meio fundo, ela é sempre realizada em menos de 4 minutos. Antigamente nós não tínhamos isso. Depois que esse atleta conseguiu bater, foi se desenvolvendo cada vez mais, né, as técnicas de corrida, e hoje a gente não ultrapassa esse limite de 4 minutos. Aqui nós temos as provas de 800 metros e de 1.500, então vocês podem estar assistindo esses vídeos, tá? Para poder estar entendendo melhor o desenvolvimento dessas corridas. Se vocês tiverem dificuldade de acessar esses links, eu peço que vocês copiem o link certinho, tá? Pode ser que às vezes ele não fique corretamente se vocês só copiarem ele normalmente. Se for copiar, copia ele, joga ali no navegador, lá onde se coloca o URL, né? Coloca lá, vê se não ficou nenhum espaço, porque às vezes automaticamente se cria um espaço, né? Quando a gente copia alguma coisa assim da internet, então tem que ver se não vai ficar nenhum espaço no meio desse URL, porque às vezes impossibilita tu assistir o vídeo por causa disso. Até alguns alunos já me procuraram dizendo que estão com problema de acesso aos vídeos por isso. Mas então fiquem ligadinhos em questão desses links aí, né, pra ver se não ficou nenhum espaço, porque se copiarem ele corretamente você consegue acessar tranquilo. E temos também os QR Codes, né, que é só você escanear com o telefone e você consegue acessar. Tem alguns alunos que preferem imprimir os PDFs, né? Então, se você for um desses alunos que preferem imprimir esses PDFs, você pode estar acessando os links pelo celular, pelo QR Code, no caso. Após as corridas de meio fundo, nós temos as corridas de fundo, né? Que são corridas a partir de 3.000 metros. Então, todas as corridas que são a partir de 3.000 metros são corridas de fundo. Repetindo, são corridas rasas, elas não têm obstáculos, né? Então temos umas corridas bem frequentes, que são as de 5.000 e as de 10.000 metros. Também temos algumas provas que a gente já ouviu falar, né, no decorrer do tempo, que são as maratonas, tá? As maratonas, elas são corridas de fundo. Só que a maratona, ela é aberta ao público, né? Então tem essa pequena diferença. Mas aqui nesse conteúdo você consegue ter informação com relação a isso, tá? Só dar uma lida ali, porque essa parte da maratona ela é um pouquinho mais extensa, que você vai conseguir compreender. A corrida de fundo, ela é
ela tem alguns detalhes a mais. No caso, para te poder participar da corrida de fundo, tu vai ter que fazer exames médicos, caso o médico, né, do evento, ele não autoriza a tua participação por algum motivo, que ele acha que você não está apto à corrida, então ele vai cancelar o seu acesso à inscrição e poder participar da prova, né? Então tem que seguir todas as provas ali. Deixa eu ver aqui mais alguma informação. Como eu tinha falado ali da corrida de meio fundo, né? E a corrida de fundo também acabam ganhando nomes de cidades, tá? Por ser um evento maior. Então nós temos algumas aqui, ó. A corrida de Boston, de Nova York, de Chicago, de Londres, de Seul, Madrid, Rio de Janeiro, São Paulo. Tem algumas corridas que acabam ganhando o nome da cidade. Por serem mais populares, né? Porque acaba tendo muito mais atletas do que os outros tipos de corrida. Então aqui você tem acesso aos vídeos das corridas de 3 mil metros, 5 mil metros e 10 mil metros, ok? Passando pelas corridas de fundo, né? Quando a gente chega nas corridas de fundos, então a gente finaliza as corridas rasas, que a gente falou posteriormente lá com relação aos. Deixa eu voltar aqui. Com relação às modalidades de corrida, certo? Das provas de corrida. Deixa eu voltar aqui. Epa. Aqui, ó. Aqui. Aqui você pode ver que a gente tem todos os tipos de corrida, né? As corridas rasas, que são distribuídas em corridas de velocidade, que nós já falamos, corridas de meio fundo e corridas de fundo, que foi o que acabamos de falar agora. Nós também temos as corridas com barreira, corridas de revezamento e corridas com obstáculo, que é o que a gente vai continuar vendo nessa aula, ok? Deixa eu passar aqui, voltar lá para a corrida de... Aqui, corrida com barreira. A corrida com barreira, ela tem um diferencial. Por quê? Nós temos barreiras na pista. Nós temos 10 barreiras no decorrer da pista. Cada prova, ela tem um tipo de barreira. Por exemplo, nós temos a prova de 110 metros. Ela tem as barreiras mais altas. Se você for para o próximo slide, você vai descobrir o tamanho dessa barreira mais alta, né? Aqui nós temos a imagem, né, da corrida. Você consegue ver que cada atleta tem uma barreira individual, então isso possibilita que se ele derrubar a barreira, ele não tem problema, né? Ele derruba e pode continuar a prova sem nenhum problema, porque não vai vir outro atleta atrás dele. Então é mais tranquilo, né? Mas cada tipo de prova, ela tem uma altura específica para cada barreira. Por exemplo, a de 110 metros, nós temos as barreiras mais altas, que consistem em barreiras de 107 centímetros, tá? Aí agora eu vou voltar um pouquinho lá atrás, para vocês terem uma noção aqui, ó. As corridas de 400 metros são as barreiras intermediárias. Então, são barreiras que têm 91 centímetros, tá? Intermediária. Então, a mais alta é 107, que é a corrida de 110 metros. Já a corrida de 400 metros, nós temos uma barreira de 91 centímetros. Já a corrida de 200 metros, nós temos as barreiras mais baixas. Deixa eu só ver aqui o tamanho. 76 centímetros. Então, a corrida de 200 metros, 76 centímetros. 110 metros, corrida de 110 metros, 107 centímetros de altura, a barreira vai ter, né? 1,07 m no caso. A corrida de 400 metros vai ter 91 centímetros. E a corrida de 200 metros, a barreira vai ter 76 centímetros de altura. Então, elas são divididas dessa forma, tá? Agora, nos próximos slides, a gente vai estar falando da distribuição da barreira com relação à pista. Uma corrida de 110 metros, ela não vai dar a volta inteira na pista, porque a pista ela tem 400 metros no total. Então, ela vai ter só o início ali da pista para ser corrido. Então, aqui vocês vão ver a medida certinha, a distância de uma barreira com a outra, tá? Então, aqui vai ter tudo bem explicadinho aqui para vocês. Que é uma imagem mais para ilustrar a diferença de uma barreira com a outra. Eu tentei achar as barreiras, né, no tamanho real, não achei. Então eu consegui achar essa daí. Lógico que a gente consegue ver que é uma barreira uma em cima da outra, mas seria aproximadamente assim, tá? As diferenças. E aqui continua aquilo que eu falei, né? Aqui vai falar a distância de uma barreira com outra com relação a cada prova.
Então, aqui, ó, na prova de 400 metros, a primeira barreira se situa a 45 metros e as demais são separadas por 35 metros de distância, restando 43 metros da última barreira até a chegada. É o que eu estava dizendo. Cada tipo de prova vai ter um distanciamento diferente com relação à barreira, né? Porque são 10 barreiras no total para cada prova. Então, a barreira de 110 metros, as barreiras vão estar muito mais próximas uma da outra. A de 200 metros vai ficar um pouco mais afastada, a de 400 vai ficar bem mais afastada, porque é uma volta na pista toda, e são só 10 barreiras, né? Então, tem toda essa logística com relação às corridas, né? Então, aqui tem bem especificado para vocês, tá? E aqui também a gente fala um pouco sobre as capacidades físicas, ó, que é bem desenvolvida nessa prova. Grande velocidade, flexibilidade e coordenação. São os elementos mais importantes para se ter êxito. Então aqui a gente está lembrando um pouquinho sobre a questão das capacidades, que é importante vocês terem isso em mente. Uma imagem, né, de como eles saltam, primeiro uma perna vai à frente, né, e depois a outra vem atrás, como está na imagem. Aqui nós temos as corridas de 110 e 400 metros. Sugiro que vocês assistam também como as outras modalidades, tá? Para que vocês consigam ver toda a construção, né? O desenvolvimento ali da prova em si. Com um atleta real ali correndo e praticando o esporte. Depois nós encontramos o quê? As corridas de revezamento, tá? As corridas de revezamento são conhecidas como corrida de bastão. Onde a gente tem que correr com o bastão na mão e entregar para um próximo atleta da nossa equipe, para conseguir fazer com que todos os atletas da equipe consigam finalizar a prova. Então são 4 atletas, tá, para cada equipe, e cada tipo de prova ela vai ter uma medida correta, né, uma metragem correta para cada atleta. Por exemplo, nós vamos encontrar aqui depois, ó, é importante que vocês leiam todo o slide, tá? Aqui eu vou falar mais assim, resumidamente, porque senão o vídeo fica muito extenso. Deixa eu pegar aqui. Ó, essa aqui acontece a troca de bastão. Por exemplo, aqui nós vamos ter os vídeos das provas de 4 por 100 e 4 por 400. A prova de 4 por 100 é uma prova, tá? Que os 4 atletas vão ter que correr 100 metros cada um. Então, o primeiro atleta vai correr, vai fazer o posicionamento de 4 apoios, utiliza o bloco para largada, tá? Quando acontecer o tiro do árbitro, ele vai correr 100 metros. Quando ele chegar no 80 metros ali da prova, ele vai ter mais 20 metros para finalizar a metragem dele, que é 100 metros, né? Então, esses 20 últimos metros que ele vai ter para correr ali no final, é essa metragem que ele vai ter para fazer a troca de bastão. Então, ele corre 80 metros. Quando falta esses últimos 20 metros para fechar a metragem dele, ele faz a troca de bastão com o atleta da equipe. Então, ele faz a troca de bastão. O próximo atleta ele pega, corre mais 80 metros, faltando 20 metros para fechar os 100 metros dele, ele faz a troca de bastão novamente, até chegar no último atleta. O último atleta ele vai correr os 100 metros dele livre, sem troca de bastão, porque ele é o último atleta, ele finaliza a prova. Assim acontece também com a prova de 4 por 400, né? São 4 atletas e cada atleta vai correr 400 metros. É a mesma coisa, tá? Então, o primeiro atleta vai fazer o posicionamento de 4 apoios, utilizando o bloco, com um tiro do árbitro. Ele vai sair em disparada. Quando chegar, ele vai correr 380 metros. Então, quer dizer que ele tem que correr 400 metros, né? Ele vai ter que fazer uma volta inteira pela pista. Então, quando ele correr 380 metros, ele vai fazer a troca de bastão, porque ainda ali falta 20 metros para ele finalizar a prova dele, né? Então, ele tem esses 20 metros para fazer a troca de bastão. Então, 380 mais esses 20 metros que ele vai correr ainda para fazer a troca de bastão, ele correu 400 metros. E assim vai acontecer com os próximos atletas da equipe, até o último chegar e finalizar a última prova, né? Vence quem chega primeiro. Aqui também, como nos outras modalidades também tem os links e tem o QR Code para vocês assistirem os videozinhos certinhos, tá? Lembrando que
O único atleta que vai precisar fazer o posicionamento de 4 apoios e utilizar o bloco é sempre o primeiro. O segundo não vai precisar do bloco para correr novamente, tá? É sempre o primeiro. E é aquela questão que o primeiro vídeo que eu fiz falando sobre atletismo, que eu pedi para vocês observarem, né? Se o atleta ele vai permanecer na raia desde o começo até o fim, ou se ele vai correr só até a metade, depois é livre. Essas são características que vocês têm que analisar nos vídeos, né? Para vocês entenderem um pouquinho sobre a configuração da prova. Corridas com obstáculo. É uma corrida parecida com a de barreira, só que em vez de ser uma barreira individual para cada atleta, é uma barreira única, tá? Na pista. Então ela vai ter várias barreiras dessa aí distribuída na pista. Então vai ter vários atletas que vão correr ao mesmo tempo e vão ter que saltar essas barreiras. Deixa eu ver aqui. A cada 4 saltos, né, com as barreiras normais, no quinto salto, no caso, né, a cada 4, no próximo, os atletas vão ter que saltar uma barreira, só que em seguida tem uma poça de água, que se chama fosso d'água. Então aqui a gente consegue ver, se eu não me engano tem uma imagem aqui. Não vai ter imagem aqui. Mas vocês vão conseguir acessar pelos vídeos aqui e conseguir ver certinho, tá? E como que é esse fosso d'água. Então assim, tu vai correr vai ter que saltar as 4 barreiras. Quando chegar na quinta barreira, tu vai cair vai cair dentro de um poço de água, né? Então isso faz com que tu demore mais para conseguir pegar velocidade e isso vai dificultando cada vez mais a prova. E aqui nós temos, né, a prova de 2.000 metros e 3.000 metros. Nessa competição, na prova de 3.000 metros, né, são realizados 28 voltas sobre obstáculos e 7 voltas sobre o fosso, tá? E na prova de 2.000 metros é 32 voltas por cada barreira, né, cada obstáculo, e 8 saltos sobre o fosso. Então, só para vocês terem uma noção, né, eles vão correr várias vezes durante a pista para poder chegar, né, nessa metragem, né, de 2.000 ou de 3.000. Vence quem chega primeiro, tá? É uma prova individual essa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui para falar. Tá. A barreira, né, essa barreira, esse obstáculo, ele tem 91,1 centímetros, tá? E também ele pode variar até 91,7 centímetros. Já isso de altura, né? De largura, assim, para todo mundo poder saltar ao mesmo tempo, ele tem 3,96 metros. Então, 3 metros e 96 centímetros de comprimento. A barra dele tem 127 milímetros, tá? Só para vocês terem uma ideia aí da estrutura. É lógico que aqui, vocês acessando esse link aqui, vocês vão assistir os vídeos e vão conseguir ter uma visão muito melhor de como é realizada a prova, tá? Então é isso. Com relação às corridas, tá, turma? É isso mesmo. Ok? Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor sobre o atletismo, né? Que tenham gostado do assunto. Peço que vocês assistam todos os vídeos, tá? E na próxima aula eu vou postar uma atividade para vocês realizarem, ok? Um beijão aí, se cuidem. Até a próxima aula.